estamos hoje começando mais um Papo Reto, onde as verdades estão aflorando, hoje na pessoa maravilhosa da Zina Costa, da Acolher Instituto. Vocês vão conhecer um pouquinho do que ela faz e dos projetos que ela tem, e no final eu vou dar só uma palhinha do pouco que eu conheci dela alguns anos atrás. Zina, se apresenta, por favor. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigado por essa oportunidade. Acho que não é todo dia que a gente faz o outro lado da mesa, eu sempre faço o seu lado, tá, Eliseu? Eu acabo trazendo, né, pessoas para conversar. Mas eu sou psicóloga, tenho 65 anos, sou presidente do Acolher Instituto, que eu fundei lá em 2005, né, quando terminei a faculdade de psicologia, já iniciei um trabalho social, conforme a gente estava falando, e não abandonei mais, né, com muitas e muitas atividades aí pelo meio do caminho, uma trajetória longa. Vamos lá, eu estou à sua disposição. E também vamos depois falar que você também é cuidadora, né? Ah, sou. Dá cursos e é cuidadora. Né? Eu cuido da minha mãe. A minha mãe tem 89 anos, faz 90, com a graça de Deus, em outubro, mas ela já tem 13 anos de Alzheimer. E essa experiência como cuidadora também definiu muito da minha trajetória, que eu pretendo compartilhar por aqui. Zina, eu queria começar falando desse projeto TEC 60+. Geração Explica TEC. para nós. Geração TEC. Bom, gente, nós estamos na geração TEC, mas você que ainda vai chegar lá, presta atenção. 60+, né? Eu acho que a gente está num momento muito delicado de abandono digital, né? Já existe esse termo aí, inclusive no meio jurídico já se usa esse termo, né? Abandono digital. E eu comecei, né, a perceber essa necessidade durante a pandemia. Então, o que a gente fazia antes da pandemia que provocou esse pensar, vamos dizer, essa experiência? Eu organizo já há algum tempo o Fórum Popular dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, voltando um pouco atrás na minha história, voltando à fita um pouquinho, depois de começar a cuidar da minha mãe, eu acabei me envolvendo, sendo convencida pelo Senhor a fazer um curso de cuidador de idoso, né? A promover um curso de cuidador de idoso. Por quê? Eu já estava entendendo muito sobre o cuidado da minha mãe e a gente não achava pessoa competente no mercado para que cuidasse dela enquanto eu desenvolvia as minhas atividades. Então, eu fui percebendo que isso era uma necessidade. Já haviam algumas iniciativas para cuidadores familiares. E aí eu acabei fazendo aí, pensando num cuidado mais especializado, um cuidado profissional. Porque as pessoas que vinham para me ajudar, ou elas tinham cuidado de um familiar, ou elas tinham um curso e vinham para cuidar, só que não estavam preparadas. E aí eu montei esse curso de cuidador de idoso, e nessa época, quando eu montei o curso, eu vinha conhecer dois, vamos dizer assim, instrumentos de participação social que eu me interessei e passei a usar. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no caso de Guarulhos, que eu moro lá, e outro, o Fórum Popular dos Direitos da Pessoa Idosa. Eles têm mais ou menos o mesmo objetivo, mas formatos muito diferentes. Um tem força de lei, que é o caso do Conselho, e o Fórum, na verdade, é a voz da população. E eu gostei muito disso. E hoje o Acolher Instituto é uma referência em preparar pessoas, não só cuidadoras de idosos, como também berçaristas. Aí já tem que andar um pouco mais para trás. Vamos deixar outro dia. Vamos deixar hoje só para os 60+, só para os prateadinhos. Então, nessa aproximação que eu tive tanto do Conselho quanto do Fórum, eu comecei a me envolver com as políticas públicas locais e entender o quanto as políticas públicas poderiam me ajudar ou me atrapalhar no cuidado da minha mãe diretamente. E a isso eu comecei vamos dizer assim, a mergulhar mais nesse universo, né, das políticas públicas.
E aí, durante a pandemia, agora eu vou chegar na geração tech, tá? Vou pular um pedaço, depois a gente volta, se for o caso, mas vamos falar da geração tech. Na pandemia, eu demorei um pouquinho, mas pouco mesmo, para achar algum caminho para fazer a continuidade do fórum, apesar do isolamento. Então, a gente descobriu rapidamente, né, algumas ferramentas de salas virtuais, né, Zoom principalmente naquele momento, né, foi o que a gente encontrou, e a gente promoveu as reuniões do fórum de forma virtual. E aí, o que eu notei? Né? Vi algumas vantagens e muitas desvantagens por conta de participação. Então, o Fórum Popular, ele acontecia uma vez por mês lá no Teatro Adamastor, que é um teatro grande, a gente conseguia esse espaço lá, e todo mês. Né? Só no finalzinho do ano que a gente dava aquela pausa, mas normalmente 10 encontros durante o ano. E na pandemia a gente ficou, né, podado dessa condição. E aí essa situação acabou fazendo eu pensar nesse fórum virtual. O que aconteceu? A adesão foi pequena, né? Quer dizer, eu consegui fazer com As que... pessoas com medo de sair também, né? Não, isso nem pensar, era só virtual, era endereço eletrônico. Como a gente fazia Não, mas sempre... as pessoas, no começo da pandemia, queriam participar, mas queriam sair, queriam o presencial, sim, né? Sim, isso a gente nem considerou, porque até por conta de ser espaço público, né, essa restrição, ela foi muito, vamos dizer assim, seguida por falta de opção também, né? A pessoa não podia nem escolher naquele momento, né? Não podia nem escolher, realmente. Não saía para a rua. Mas na própria reunião, o que a gente notava é que tinha alguns idosos, né? Algumas pessoas idosas, que agora a gente fala pessoa idosa, né? Não é idoso. Algumas pessoas idosas participavam com facilidade e outras não. E isso me chamou muita atenção, porque eu tinha algumas pessoas que frequentemente participavam e deixaram de participar. Aí a gente começou a assuntar com outros colegas que trabalham na área do envelhecimento também, e a gente percebeu o seguinte, que a maioria deles tinha medo de usar o celular, medo de entrar numa sala, de não saber como se comportar, e às vezes, né, era muito comum, né? Microfone aberto, gente passando, cachorro latindo, né? Então era aquela situação bem delicada. E aí isso me chamou muita atenção. Eu falei, bom, se a gente conseguir levar alguma coisa para as pessoas, né? Foi nessa época, inclusive, que a gente trouxe temas mais fortes, mais contundentes, como, por exemplo, acumuladores. O fórum funciona assim, gente. A gente sempre traz um tema, é uma via de duas mãos. A gente traz um tema de interesse da população em geral e depois a população também tem direito de falar das queixas dela, né? Então, mas sempre tem um tema que a gente considera relevante. E aí a gente trouxe temas fortes, mas ficou essa marca, né, de que muitas pessoas não estavam só isoladas em casa, elas poderiam usar, né, esse recurso tecnológico, mas não usavam. E aí, naquele ano, a gente tem aí uma... Deixa eu só... Você acha que, além do medo do Covid, né, o medo da pandemia, incluiu mais esse medo do conhecimento, do uso? Sim, de se expor. Dizer, por isso que ficou tantas pessoas, assim, de um estado emocional muito totalmente desequilibrado. Você veja, o que a gente percebeu, né, que o isolamento, a gente podia pensar no distanciamento, mas não precisava pensar em isolamento. E a verdade é que a gente teve um isolamento social, principalmente das pessoas idosas. Era o primeiro grupo de risco, né? Tinha aí muita especulação, né, de como a pessoa idosa lidaria com o Covid. Fazendo parênteses aqui, a minha mãe pegou o Covid. Tá, eu peguei e fiquei isolado. Então, depois do isolamento de 10 dias, foi que aí o Covid se manifestou de verdade. Ficar internado 30 dias, 9 em UTI. Eu me lembro. Né, então? Você falando agora, eu me lembro. Você vê, a minha mãe pegou Covid e ninguém em casa pegou. Né? Então, eu falo a especulação porque
Na verdade, ninguém pode determinar que o idoso ia ser, é lógico que ele é mais frágil, por isso todo esse cuidado da área da saúde. Mas a gente não precisava ter tido isolamento, né? E o isolamento foi tão terrível, na minha opinião, ele foi exacerbado, porque a própria família não conseguiu lidar com isso, né? Porque existiam recursos tecnológicos que poderiam ter amenizado, principalmente a questão emocional, né? Principalmente, né? A gente sabe que hoje, né? A conversa... Por um lado da psique foi bom, né? Porque aumentou o número de pacientes, né? Em função de uma situação desequilibrada, né? Olha, eu só vou dizer uma coisa que eu acho que ninguém está cuidando direito, as sequelas do Covid, gente. Assim, ninguém está falando das sequelas do Covid, eu estou falando em termos cognitivos, tá? Emocionais também, mas as sequelas cognitivas do Covid. Eu acho que ainda não tem estudo que dê conta e também não tem política pública nenhuma atuando nas pessoas que tiveram Covid. Muitas queixas em qualquer idade. Sim. Todas as pessoas que tiveram aí o Covid passaram por isso. Então vamos voltar para o TEC, geração TEC 60. Isso, então. Eu só contextualizei. Sim, mas do aprendizado, né, o Acolher Instituto vai dar também curso para... Então, não exatamente o curso. O que aconteceu no caminho, né? Eu parei no primeiro degrau, segundo degrau, né? Então eu identifiquei isso, aí aquele ano, 2020, a gente tem um selo amigo da pessoa idosa que a gente reconhece algumas boas práticas. Então aquele ano a gente reconheceu quem tinha feito alguma coisa para incluir as pessoas idosas, apesar da pandemia. Né? O que as pessoas estavam fazendo? Instituição, igreja, né? A gente tem várias categorias nesse selo, a gente já fez 4 edições, vamos fazer a 5ª esse ano. Aí, naquele momento, eu já lancei o tema do ano seguinte, que foi o Meu Idoso Agora é TEC. Por quê? Que foi o que gerou, na verdade, esse projeto. Naquele momento que eu entendi que se os familiares, né, um neto, um filho, ou mesmo um vizinho, pudesse ensinar aquela pessoa idosa a usar a tecnologia, ela já seria incluída. Então, a minha ideia era tentar uma provocação intergeracional. Não rendeu muitos frutos, mas aquilo me picou, sabe? A ideia me pegou e eu não consegui largar mais. Coisa agora, né, intergeracional. Sim. Quando eu tinha convidado um amigo do meu filho, da igreja, que conhece muito de computador, só que ele é muito tímido e eu não quis participar disso. Você deu a chance para mim. Nossa, ele é muito inteligente. Então, quem sabe, não deu certo. Ele faltou, não, senhor Eliseu, não... Então, quando eu vi o teu, eu falei, Zina, é você que vai ter que falar isso e nós vamos ter que encontrar, né, pessoas que eu acho, com a gente. Então, eu acho que isso é uma ideia para ser copiada. Eu entendo sempre que as ideias, né, elas são sementes. Cada solo vai receber aquela semente e vai fazer frutificar da forma que Deus desejar, que a gente sabe que é assim que funciona, né? Então, essa era a minha ideia, né, de ter aí um neto, né, e eu gostaria de ter reconhecido essas práticas, mas a gente viu que não deu muito fruto. Eu vou dizer uma coisa que é muito comum no adolescente e nos filhos, etc., em relação à tecnologia para a pessoa idosa. Ai, eu estou precisando entrar no banco. Aí o filho vem, pega o seu celular, não ensina. Ele faz. Eu recebi ele ontem. Faz. Você está falando uma coisa, eu recebi ontem um legado filosófico, a historinha do... O pai falou pro filho, você me leva no banco? Eu, tá bom, eu te levo. Aí o pai entrou na fila, aí o filho falou, pai, você vai ficar na fila? Ele pode fazer isso de casa. Aí o pai falou, filho, acho que você não entende o que quer dizer afeto. Aqui as pessoas falam oi para mim, cumprimento, conversam. Se eu não estiver bem, eles vão perguntar, conta causas. Então você não está entendendo. Né? Eu vou ficar em casa, se acontecer alguma coisa comigo, ninguém sabe de nada.
Tá certo. É mais ou menos isso. Então, mas assim, quando a pessoa idosa ela demonstra um interesse qualquer, normalmente vem alguém, salva ela, baixa o aplicativo, faz o e-mail, que ela não sabe nem qual é. Se você perguntar qual é o e-mail da pessoa idosa, ela fala, não tenho isso. Falo, tem. Você tem um Android? Tem. Então, você precisou cadastrar um e-mail. Alguém fez para ela. Né? Então, esse é o comportamento da família. Então, eu entendo que precisam existir pessoas dispostas a empoderar, a incluir a pessoa idosa no mundo digital, porque é algo que não tem como voltar atrás. Gente, eu fiquei muito brava quando eu fui pedir um serviço hoje, não vou falar o nome do serviço, mas é um serviço público e ele está todo digital. Né? E aí eu falei, não, mas por acaso eu estava com uma demanda que tinha muito papel e a pessoa me falou, não, você aponta o seu celular, lê o QR Code, preenche o formulário. Eu falei, espera, eu entrei numa fila preferencial, esse é o tratamento que vocês dão para uma pessoa 60 a mais? Eu falei, então eu quero ser atendida presencialmente porque eu quero fazer uma reclamação. Porque nós não somos obrigados Você tem esse entendimento, Sim. esse conhecimento, mas a grande maioria não tem. Então, mas eu quis... Por isso que eu falei para você que eu acabei me descobrindo advocacy, gente. É assim, é um nome esquisito que eu não conhecia. Eu conheci numa pós que eu fiz. E eu falei, eu sou isso aí. Aquela coisa de pegar, né, a demanda das pessoas mais velhas, né? Pessoas velhas, deixa eu corrigir. Não, velhas não, idosas, jovens e idosos. Então, essa é outra discussão para um dia de bate-papo aqui, tá? Mas eu me considero uma pessoa velha, tá? Não. Não. A atividade que assim, você tem não é, não. Então, depois a gente discute isso em outro momento, mas eu assumo que vou sou velha. Com você. Não vai. Eu garanto para você que eu vou fazer você repensar no termo, né? Porque isso é um termo que a gente precisa mudar. A gente precisa tirar do velho um estigma de que ele não tem mais função e de que ele não pode ser ativo. Então, eu sou velha e eu quero que as pessoas olhem para mim, velha, fazendo o que eu faço. Para que outros velhos façam o que eu faço, até o dia que Deus recolher. Depois, mas vai ficar essa discussão. Tem uma história de um ator americano, eu fugi o nome agora, tinha 90 anos, ele falou que não deixa o velho entrar na casa dele. Eu já vi também esse. Então, mas tudo porque a representação social do velho é de alguém que não tem mais possibilidade. E isso que nós precisamos mudar. Então, né, é uma construção social que a gente precisa fazer. Cultural, assim, né? Cultural. Né? É cultural e é social. Né? Faz parte do contexto que a gente tem que repensar. Mas vamos lá, agora eu perdi até a linha onde eu estava. Você está falando do TEC, né? Isso, então. O que a gente imagina, né? No meio do caminho aí a gente viu, eu ia explicar o que é advocacy. Advocacy é ficar nesse meio de campo, né? Defendendo as causas junto a quem pode resolver aquelas causas, né? Ou brigando aí pelas políticas públicas, etc. Não estou falando de político partidário, estou falando de política pública de fato. Bom, nesse caminho eu acabei fazendo aí uma formação de letramento muito específica, né? Letramento e inclusão social para pessoas. Que eu ia fazer agora para você. Isso, o que é letramento, né? Então, é assim, por isso não é um curso, né? Não é um curso, é um programa. Um programa para incluir pessoas idosas, porque num curso eu tenho que pôr um roteiro. Aí vamos lá, vamos falar que é de celular, né? Aí você tem um Android, o outro tem um iOS, um é ponta de linha, o outro lá tem 50 anos, mas já faz tudo que eu preciso, né? 50 não tem, né? Mas é antigo, né? Ainda conversa com os aplicativos, vamos falar assim, ainda está em uso. Mas como que eu faria uma grade que interessaria para todos esses públicos? Então, o letramento, ele considera aquilo que a pessoa já sabe.
né? Então, obviamente, se você tem o celular, alguma coisa você já faz. Pode ser que você não tenha... Tem um monte de botão que tem aí que você não sabe usar. Tem um monte de ícones que você nunca entrou porque você tem medo, inclusive. Mas alguma coisa desse aparelho você sabe usar. Então, o letramento, ele considera o seu conhecimento prévio e vai construir um conhecimento nessa base. Vamos colocar, seria o Mobral da digital? Olha, a gente não fala alfabetização, porque a alfabetização, primeiro ela está muito ligada na questão da pedagogia, né? Mas o letramento já faz parte da pedagogia, né? Que é justamente entender esse contexto em que o aluno traz já um conhecimento de base. E eles são diferentes, porque cada casa é uma casa, cada dinâmica, né? Cada casa tem a sua dinâmica e as pessoas têm base diferente. É muito comum ficar restrito somente àquelas funções. Então, 3, 4 funções e acabou. Isso, por isso, para você ter uma ideia, né, nós fizemos o primeiro encontro do Geração Tech na sexta-feira, que foi o dia que você viu a nossa divulgação. E a gente teve 3 pessoas. Uma de 67 anos, que era mais nova, outra de 70 e outra de 81. E as demandas que surgiram ali, né, eu apresentei um pouquinho do programa e o que ele era. Eu estava fazendo essa parte com eles primeiro. Olha, vocês não vão chegar e saber exatamente o que vai acontecer no próximo encontro. E também não vai ser um curso. Mas a gente vai tentar ajudá-los e promover uma troca de saberes de acordo com aquilo que você gostaria de saber, né? Isso deve estar aí no teu roteirinho, tem a ver com a metodologia. A metodologia, isso é uma metodologia ativa. A gente fala que é a metodologia da problematização. Acho que chama Arco de Magerês. A metodologia, e ela começa identificando qual o problema que eu preciso resolver. Então eu uso essa metodologia, né? Eu montei o programa baseado nessa metodologia, onde a gente vai ver aonde a pessoa idosa sente necessidade, o que faz falta para ela, porque aquilo que faz falta para você não faz falta para mim, né? Então, por exemplo, eu tive um caso, né? Alguém me perguntando, por exemplo, de aplicativo, não nesse encontro, num fórum, de aplicativo de ônibus. Eu nunca usei, gente. Não uso aplicativo de ônibus. Mas quem usa transporte público já sabe, muitos já sabem usar e outros não sabem e precisam descobrir esse recurso. Então, nesse momento onde você junta várias pessoas num grupo, você vai ter o que tem condição de ensinar e o que precisa aprender. Muito legal, então, muito assim, legal. eu vou ser mediadora desses conhecimentos, preciso de voluntário. Falar só mais uma coisa, né? A Zina tem uma formação de psicologia, mas Não ela contei, foi, né? Mas ela foi uma grande gestora de grandes empresas. Isso. E isso fez a diferença, está fazendo a diferença no Instituto, no Acolher Instituto. E na vida pessoal dela também, vocês veem que dá tanta oportunidade para tantas pessoas, porque ela ensina a pescar, ela não dá o peixe. Isso Tá? mesmo. Então é muito legal. Como está acabando quase o nosso tempo, eu queria entrar num assunto que você tem um conhecimento muito legal de prática, né? Que é a doença de Alzheimer. Sim. Vamos ter mais oportunidade de conversar sobre tudo que o Acolher Instituto faz, ok? Ok. Mas O agora Geração Tech, ele faz parte do meu estudo sobre o Alzheimer. O que aconteceu? Quanto tempo nós temos? Mais uns 10 minutos. Tá. Quando a minha mãe teve o diagnóstico, eu não conhecia muito. Embora sendo psicóloga, eu não tive formação para lidar com Alzheimer. A gente, no curso de psicologia, você lida com os aspectos, né, os sintomas, mas de maneira separada. Né? Por exemplo, memória de curto prazo, né? As crises de esquizofrenia, né? Os delírios persecutórios, você estuda lá na psicologia de maneira isolada, mas o Alzheimer, de repente, é tudo junto. Né? A pessoa tem vários sintomas, todas as demências, inclusive. Né?
O Alzheimer tem algumas características, mas as demências, de maneira geral, elas são semelhantes nesses aspectos de perdas cognitivas. E quando minha mãe estava ali com uns 5 anos de Alzheimer já, eu tratava como todo mundo trata, da melhor forma possível, mas dentro de casa. Eu ouvi uma palestra de uma doutora, Rosa Maria, que eu tenho muito, muito respeito, né? Foi quase minha mentora, só por algumas coisas que eu captei ali, né? Ela trouxe os 4 pilares do envelhecimento humano, né? E eu trouxe ela para palestrar numa reunião de fórum, uma reunião de final de ano, comemoração do Dia do Idoso. E aí ela trouxe, assim, a questão da saúde, são esses 4 pilares, tá? Saúde, vou falar bem brevemente. Saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação social e segurança. São os 4 pilares do envelhecimento ativo e saudável, que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde. E na hora da saúde, ela falou o seguinte, olha, não interessa que doença crônica você tenha, interessa como você se sente em termos de saúde. E aí na hora já bateu assim a questão da minha mãe, porque a minha mãe, gente, embora tivesse Alzheimer, era safenada, diabética, problema circulatório, várias coisas. Toda vez que ela via alguém falar de doença, ela falava, eu nunca tive doença nenhuma. E ela falava isso com tanta propriedade que naquele momento eu percebi que essa crença que ela tinha não fazia a doença evoluir mais, né? E aí eu peguei outros ganchos, como a participação social, que eu percebi que aquilo estava faltando, né? Segurança eu cuidava da saúde, então eu comecei a usar os pilares do envelhecimento ativo com a minha mãe, na prática do dia a dia dela. Então comecei a expor ela mais socialmente. Nessa época, inclusive, foi quando eu me converti, né? Fui salva, graças a Jesus, né? Naquele momento Jesus me encontrou, né? Ou eu encontrei ele. Bom, de qualquer maneira eu comecei a levá-la para a igreja e eu percebi que aí tem 2 coisas, né? 2 conotações, que a necessidade do espiritual mais a participação social que a igreja fornece, fez ela melhorar muito. E aí eu comecei a investir na aprendizagem. Eu falei, bom, quem disse que... Eu comecei a perceber que ela conseguia repetir louvores. Eu falei, bom, se ela consegue aprender louvores, é porque ela ainda tem capacidade de aprender. E aí eu comecei a investir mais e mais nisso. Então, o Geração Tech, ele está em cima dessa base da aprendizagem ao longo da vida, tá? Agora, o Alzheimer em si, infelizmente, ele é vamos dizer assim, algo progressivo. A gente consegue o quê? Retardar. Então, os meus projetos hoje, todos, não só o Geração Tech, eles estão baseados nessa premissa de que aprendizagem, toda vez que você aprende, você desenvolve novas conexões cerebrais e essas novas conexões, elas vão afastando... Ou seja, o nosso cérebro não envelhece, né? Isso. Ele se renova se a gente quiser. Se a gente não ficar no ou aposento. Tiver alguns estímulos, né? Não ficar no aposento. No aposento. Agora, a gente pode ser aposentado, mas não ficar no aposento. Legal que você foi aprendendo tudo isso com a prática, e quando entrou na geração 60 mais. Sim, então eu comecei isso, eu não tinha 60 ainda, né? Foi um pouco antes, uns 2 anos antes. Mas assim, foi... Não, isso mostra que tem que estar sempre estudando e quem sofre do Alzheimer, né, não sabe o que está se passando, né? Quem sofre é quem está vivendo. Então, há controvérsias, né? Vou dizer assim. Por que eu gosto de desconstruir um pouco isso? Porque é um processo... É o papo reto, que é para esclarecer essas porque, coisas. Na verdade, ele é um processo progressivo. Então, a pessoa não perde a noção de si tão cedo, não é tão rápido. Então, isso pode demorar. Por isso que a estimulação cognitiva, que o Geração Tech avalia, né? O que ele faz? Ele promove a estimulação cognitiva, novos aprendizados. Então, os novos aprendizados, eles podem retardar, né, o aparecimento do Alzheimer ou até restaurar capacidades perdidas por falta de uso. É assim como quando você começa a fazer uma academia de atividade física, você descobre músculo lá no seu corpo que você nem sabia que tinha.
Só pelas dores, né? Pelas dores, né? E pelas incapacidades, né? Mas, de qualquer maneira, se você insiste, você vai ver que você vai definindo ali um quadro de melhora. E assim são as habilidades cognitivas também, né? Eu fiz uma especialização ano passado em estimulação cognitiva para pessoa idosa. Então, a gente aplica através de jogos, de brincadeira, nomeando as capacidades, as habilidades cognitivas que estão envolvidas naquele jogo, naquela brincadeira, na participação social, porque uma das coisas que a gente pode perder é a habilidade social, que ninguém nem pensa nisso, mas a gente para de se relacionar, principalmente quando sai do trabalho. Tem habilidades linguísticas que a gente perde, porque você deixa de usar o vocabulário, você deixa de se expressar tão frequentemente. Então, quanto mais dentro do aposento, mais esse cérebro vai encolhendo. Encolhendo, né? Então, é assim, a Geração Tech é, sim, um programa que prevê, né, uma intervenção para diminuir, porque o Alzheimer tem, gente, uma estatística assustadora, né? Assustadora. Nós temos um dado da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que uma a cada 10 pessoas acima de 65 anos vão desenvolver Alzheimer. E se a gente for para a faixa dos 80, é 1 em cada 2. Ou seja, quase nenhuma família vai escapar de ter uma pessoa com Alzheimer próximo. E no manual do fabricante está escrito, depois dos 70 é enfado. Será que é isso daí? Pode ser. Mas olha só, no manual do fabricante, né, ele está falando da Bíblia, tá, gente? Eu sempre chamo a atenção dele. A Bíblia... Né? Na Bíblia diz que a gente pode viver até 120, sim, né? E a medicina também concorda com isso. E nós, quando a gente fala de longevidade, né? A gente tem um monte de nomes aí, a gente tem o Portal da Longevidade, o Programa da Longevidade, porque quantos anos eu vou viver, mas eu quero viver bem. Né? Então, hoje a gente já conseguiu esticar o número de anos, mas a gente se deparou com coisas que no passado não se falava. Alzheimer era um deles. Sim. Não quer dizer que Alzheimer não existia, mas talvez eles... Tem outro nome, talvez. Eu acho que... Senil. Senil, agora... Né? E os nomes, né? Os títulos, né? Títulos, caduto. Né? Estou ficando, né? Caduco. Os rótulos. Né? Os rótulos que a gente via no passado, eles existiam e continuam existindo. Mas é uma realidade que nós temos que considerar e nós que estamos envelhecendo, a gente precisa cuidar de si. Sim. Mas precisa saber que pode ser que em algum momento a gente precise ser cuidado. E a gente tem que começar a introduzir essa cultura na família. Né? Um parêntese aí, artigo 229 da nossa Constituição, não vou falar com todas as letras, porque eu não decoro, né? Mas é assim, ele diz que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos menores, né, em todos os sentidos de saúde, educação, etc. E os filhos maiores têm a obrigação de cuidar dos pais. Então, depois isso... dos 70, né? Na verdade, eu não sei se é depois dos 70, acho que não tem idade definida. Só falam dos seus pais que necessitam. Então, assim, hoje a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa e ele, no nosso país, é a partir dos 60. Né? É interessante porque eu vivi isso. E quando você quer cuidar do seu pai, ele não quer, porque você é uma criança, você Sim. continua sendo a criança. Então, por isso que nós precisamos melhorar vamos dizer, essa consciência de que a família ela tem que se apoiar em todo sentido. Né? Então, você cuida dos menores e você tem que saber que você vai preparar o seu filho para ele te cuidar quando você precisar. E você tem que aceitar o cuidado, que é outra dificuldade. Porque nós não vimos isso, nós não vivemos isso. E aí, a fala mais comum que eu vejo é assim, eu não quero dar trabalho para ninguém. Gente, seu filho não te deu trabalho? Quantas noites você ficou sem dormir? Quantas fraldas? Quanto dinheiro, quanto que você teve que trabalhar mais para poder garantir, né? Não só o tempo de bebê, mas o estudo, etc. Então, é uma troca social e que acontece, a família deveria ter essa consciência que ela tem um papel social uns com os outros.
né? E aí a gente vai ampliando para família espiritual, para família social, né? A gente tem várias famílias aí e existe essa responsabilidade. Zina, nosso Já. tempo está acabando, mas já vou me comprometer. Eu quero que você se comprometa comigo de vir falar aqui outra vez, Tem. né? Estilo TV, né? Para esclarecer. Gente, é muita inteligência, é muita servidão, porque ela, como cristã, quer servir a comunidade, quer servir no Acolher Instituto, quer servir na prefeitura, quer servir na comunidade que ela vive, quer servir na igreja, ela quer servir em qualquer lugar. Então, estou diante de uma mulher que está pronta para seguir o que Cristo falou, ame ao próximo. Ela faz isso normalmente, não precisa nenhum título, nenhum rótulo para ela sobre isso. Vocês estão percebendo o quanto que ela conhece. Então é muito pouco tempo, né, Fábio, para a gente fazer esse programa aqui, mas vamos marcar um outro dia para trazer dentro desse contexto de vida, não só da geração Tech 60, mas de vida, de ser humano, tá bom? Só posso Lógico. fechar aí, esse programa hoje, ele está com autorização para captar recursos via lei de incentivo fiscal. Então, se você é empresário, né, que trabalha em uma empresa, ou que tem uma empresa que tem tributação pelo lucro real, a gente tem uma carta de captação de recursos já no valor de R$293 mil para desenvolver esse projeto durante um ano, e é um projeto piloto, tá? Não é um projeto grandioso, não. Mas ele inclui aí 2 pesquisadores, né? Um pesquisador para fazer vamos dizer, um ponto inicial de como a pessoa está começando o projeto, inclusive com coleta de DNA, predisposição genética, inclusive para o Alzheimer. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. E outro pesquisador que desenvolveu um game específico para a pessoa idosa que vai estar junto no projeto. Então, se tiver aí alguma possibilidade de você que está nos ouvindo, né, vir a participar do projeto, procure pela gente. Depois eu vou deixar o link com o nosso editor, para que ele coloque aí a apresentação, o pitch do projeto. E o Acolher Instituto vai responder a qualquer questões que vocês colocarem, que estão sempre abertos lá para ajudar as pessoas. A gente só não responde mais porque são só 2 braços. Sim. Então, precisa de voluntário também, inclusive no Geração Tech. Deus vai preparar esses voluntários para você. Eu tenho certeza. A Geração Tech vai ter que expandir esse mundo afora, né, porque não pode ficar preso dentro de casa. Depois um dia a gente vem só para falar da Geração Tech. Ok. Tá bom, gente. Muito obrigado por esse momento, foi maravilhoso. Eu aprendi demais e eu creio que vocês também estão aprendendo. Estamos à disposição para ajudá-los também. Obrigado, Fábio, por esse momento, por essa participação também aqui, cedendo o estúdio da Estilo TV. E eu agradeço enormemente pela possibilidade e oportunidade. Espero voltar em breve. Logo, logo. Obrigada, viu?